Boa noite, meus irmãos. É uma satisfação, mais uma vez, estarmos juntos. Agora, através dessa ferramenta que Deus tem nos dado, que é uma mídia, né? Gravada nesse momento. Tentamos fazer uma transmissão ao vivo, mas Deus quis que não funcionasse. Então, a Ele pertence tudo. Salmos 24, primeiro vai dizer: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e o mundo e os que nele habitam. O versículo 9 vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E é por ele que estamos aqui essa noite, nesse culto. Você na sua casa também pode tirar esse momento agora para, em espírito e em verdade, adorar o Senhor. Abra a sua Bíblia, leve seus pensamentos aos céus também. Através dessa mídia, Deus está usando para levarmos o Evangelho até outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais um domingo, ao qual tem nos dado, ó Pai. Com saúde, debaixo da Tua paz. Agradecidos somos, ó Deus, por Tuas maravilhas. Agradecidos somos, ó Deus, pela saúde, por ter uma igreja, por ter uma família, por ter um cobertor, um alimento, ó Deus, para nutrir nossos corpos. A Ti, ó Deus, somos gratos. Nada disso somos merecedores, ó Pai, mas o Teu Santo Espírito, ó Deus, que intercede por nós todos os dias, ó Pai, tem clamado, ó Deus, e benditos somos, ó Deus, porque Tu, ó Deus, tem nos sustentado nessa terra. Ó Pai, eu Te peço, ó Deus, toma a direção deste culto. Desde já eu sou grato a Ti, ó Deus, pela vida dos músicos que aqui estão e também os que estão em casa também Te cultuando. Sou grato a Ti, ó Deus, pelos irmãos que têm orado em prol, ó Deus, a essa igreja, seus membros, os congregados. Não só em prol dessa igreja, Pai, mas em prol do Brasil, em prol do mundo todo, ó Deus, que passa por uma situação, mas sabemos que em Ti, ó Deus, temos a esperança. Não perdemos a nossa esperança também, ó Deus, porque cremos em Ti e Tu está no controle de tudo. Te rogo, continua conosco, em nome de Cristo, amém. Neste momento nós vamos entoar o hino 346 do nosso Voz de Melodia, Andando com Jesus. Amém? O irmão Amós vai me auxiliar no cântico, juntamente com os músicos.
Ainda vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 64 do HL3. Amém? Obrigado aos irmãos da música. Nesse momento teremos nosso momento de leitura da palavra do Senhor. A nossa leitura está lá no Provérbios de Salomão, Provérbios capítulo 2, versos de 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta sabedoria e o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade para todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Aqui, o Provérbio de Salomão está falando que a verdadeira sabedoria não é aquela que nós estamos na faculdade procurando, não é aquela que muitos estão nas redes sociais, talvez no YouTube, Instagram, eu não sei, lendo um livro. Não é essa a verdadeira sabedoria está aqui, contida na palavra do Senhor. Devemos buscar o Senhor dia após dia, é isso que diz a palavra dele. E ele diz no versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Que nós possamos, como realmente salvos, se você confessa Cristo como seu Salvador, você é um salvo, você é o reto. Então devemos buscar a verdadeira sabedoria, como diz Provérbios. Vamos orar? Bendito Deus, Pai amado, obrigado por tua palavra, que refrigério para a nossa alma, Pai, em tempos de adversidades.
também é, Deus, escudo forte, ó Deus, em meio às tempestades, e nesse momento, ó Deus, no qual clamamos, ó Deus, por uma saída, por uma sabedoria, algo que nos dê um norte. Nesse momento tem nos respondido nossa oração, ó Deus, através da tua leitura, através da tua palavra, ó Deus, que nos diz que a verdadeira sabedoria está em ti, guardar os teus mandamentos, que possamos, ó Deus, viver a tua palavra realmente. Ó Deus, te rogo em favor dos irmãos que estão nos mais distintos locais, como o irmão Francisco e a sua esposa que estão ali no município de Tefé, que a tua graça esteja alcançando eles. Te rogo pelos irmãos que estão aqui em Manaus mesmo, ó Deus, mas estão em espírito de oração, também te cultuando. Te rogo em favor dos nossos idosos, aqueles irmãos que estão acometidos de alguma enfermidade, ó Pai, que a tua graça, Deus, e te faço esse pedido especial em prol deles, ó Deus. Resguarda a sua saúde, que eles possam, ó Deus, assim que tudo voltar ao normal, também estar em comunhão, juntamente com a igreja, ó Pai. Te rogo em favor daqueles irmãos, ó Deus, que não têm chegado até a tua casa, antes desse período, ó Deus, de paralisação, que quando voltar tudo ao normal, também eles possam voltar à tua casa, ó Pai, para juntos te cultuar. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esse momento, possa continuar, Deus, abençoando o nosso culto. Te rogo em nome de Cristo, amém. Temos 2 cânticos, agora, quem nos separará e ele exaltado.
Obrigado aos irmãos da música, obrigado ao Amós pelo auxílio nos cânticos. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Agora vamos à nossa parte principal do nosso culto ao Senhor, que é aprender um pouco mais da palavra dEle, meditar na palavra dEle. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor Deus, Pai Celestial, pela oportunidade que tivemos de estar lendo Tua palavra, entoando cânticos a Ti, nos chegando a Ti também através da oração. Mas nesse momento, Pai, Te rogamos a Tua graça mais uma vez, em favor do pastor Ailson, nosso preletor, que vai nos dar o ensino, que nós possamos, ó Deus, meditar, aprender mais a Tua palavra, ó Deus. Capacita-o. Te rogamos tudo isso, em nome de Cristo. Amém. Boa noite a todos, irmãos. Com alegria podemos estar aqui para transmitir o recado do Senhor e assim, nesta comunhão em que muitos irmãos não estão na casa do Senhor, então estamos sentindo falta, mas tem um propósito, Deus está no controle de tudo. Muitos têm falado em profecias sobre arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, etc, mas nós podemos dizer que seja feita a vontade do Senhor. Devemos estar preparados, vigilantes, confiantes que Deus é maior que qualquer vírus e qualquer outra coisa. Então você deve estar orando, você deve estar lendo sua Bíblia, você deve estar fazendo o seu devocional regularmente. Irmãos, essa situação que passamos é uma situação em que nós devemos estar cada vez mais nos compromissando com a palavra de Deus, com a oração. E essa mensagem que quero transmitir hoje, ela vai falar sobre oração. Eu gostaria de ler com os amados irmãos em João 17. João 17 fala sobre a oração de Jesus. A oração que também é chamada de a oração do vencedor. A oração do vencedor, que é o Cristo o Senhor. Estarei lendo apenas do versículo 17, João 17, 17. Acompanhe suas Bíblias. Do versículo 17 até o 20. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Crer em Cristo Jesus. Oração de Jesus. Oração sacerdotal. Mas, como já falei, oração em que é a oração do vencedor. Quero dizer aos amados irmãos e amigos que muitos estudiosos procuraram conciliar os relatos dos evangelhos, dos sinóticos, que essa oração ela registra o cenáculo. Ela transmite ali o registro de que eles estavam, Jesus Cristo com os discípulos, Jesus estava instruindo eles, aos discípulos, a que eles deveriam ser firmes, porque eles iam passar por lutas, por tribulações, por aflições. Então, queremos dizer que ele estava ali naquele momento, lendo salmos, cantando hinos e dizendo: olhe, vocês fiquem firmes. Ali ia chegar a Páscoa, e depois ele
Jesus Cristo ia para o Getsêmani, mas Jesus Cristo costumava orar ali com os seus discípulos, em Mateus capítulo 36, 30, 46, e também em Marcos 14, 26 a 42. Mas eu quero pensar o seguinte: não importa onde foi feita a oração, se no cenáculo, se no caminho do Getsêmani ou outro local, uma coisa é certa: trata-se de uma oração magnífica. Trata-se por quê? Porque ela está registrada para todos nós. Ela está registrada nas Escrituras, em João 17, e sem dúvida alguma, ela foi feita pelo Senhor, o Senhor dos Senhores. O Senhor dos Senhores. Então nós devemos estar com um espírito de humildade, de adoração. Que privilégio enorme foi aqueles servos de Deus, os discípulos, estarem ali com Jesus Cristo e ouvindo Ele orar, ouvindo Ele estar clamando ao Pai. Então, quero pensar que Jesus Cristo, mesmo fazendo aquela oração, Ele estava dizendo ao Pai, que Ele gostaria de dizer assim: eu estou me entregando pelo resgate de muitos. Muitos ainda que não entregaram suas vidas a Cristo. Então, devemos orar, pedir a Deus, que Deus nos dê sabedoria a passarmos a palavra de Deus àqueles que não ainda têm o conhecimento de Jesus Cristo. Vencedor. A oração de Jesus é a oração do vencedor. Por quê? Porque ele não foi vítima. Ele não foi levado ali porque os romanos, os judeus, não entregaram ele, crucificaram ele, não. Ele foi voluntário. Ele foi ali, ele continua sendo vitorioso. Ele venceu a morte e agora ele estava encorajando os seus discípulos, encorajando a eles estarem tendo firmeza, tendo bom ânimo, como diz: eu venci o mundo e vocês vão vencer também, em João capítulo 16, 33. A palavra de Jesus Cristo é usada para nos animar, para nós estarmos orando. É isso que Jesus fez. Ele quer que estejamos orando. Primeiramente, Ele vai orar por si. Não é uma oração egoísta, mas sim, devemos compreender que Jesus Cristo, Ele aplica, Ele quer deixar-nos o exemplo de seguirmos a Ele, de seguirmos em oração, de seguirmos na leitura, e nós vamos ser mais do que vencedores. Jesus orou pelos seus discípulos, Jesus orou por si e orou pela igreja. E nós devemos estar unidos, é isso que Ele pede, que estejamos unidos. Então é um privilégio estarmos unidos no Senhor. E as declarações de Jesus Cristo, nós vamos estar, irmãos, trabalhando para nós sermos mais que vencedores. Estarmos vivendo o que Jesus Cristo viveu. A prioridade de Jesus Cristo era sempre fazer a vontade do Pai, agradar o Pai. Como ele diz que a prioridade dele era fazer a vontade do Pai. Em João, em Mateus capítulo 6, 9, diz a prioridade dele é glorificar a Cristo Jesus, glorificar a Deus no serviço, no sofrer e no morrer. E na glorificação que o próprio Deus fez com ele. Deus o ressuscitou. Essa oração, ela está dividida em 3 partes. E eu quero compartilhar a salvação, do versículo 1 ao versículo 8, a vida eterna a todos aqueles que creem, a todos aqueles que Jesus Cristo, que Deus deu a Cristo, se dá por um passado. E do versículo 9 ao 19 vai falar sobre santificação, em que o próprio Deus também, através de Cristo Jesus, Ele quer a santificação. E do versículo 20 ao 26 é a glorificação, em que Deus quer que demos glórias a Deus através de Jesus Cristo em nossas vidas. Notemos que as provas maravilhosas de Jesus Cristo, ela nos dá segurança nessa oração. Então, quero pensar aqui, abra sua Bíblia aqui no versículo 1 até o 6, e nós vamos ver que Cristo ora por si mesmo. Ele ora para que possamos entender, compreender esse capítulo de João aqui, que ele quer transmitir algo para Cristo Jesus, para Deus. Ele está dizendo, clamando a Deus. E nós sabemos que lá em Filipenses capítulo 2, de 1
a 11, a 12 ali, vai falar sobre a humilhação dele, ele se deixando ser transformado em homem, servo, humilhação. E também lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18, vai falar que é Pedro ali testemunhando de que ele era uma testemunha ocular, que ele andou com Cristo no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17. Então, irmãos, isto mostra claramente a seriedade de nós estarmos orando com Jesus Cristo, estarmos com Cristo Jesus, a oração do discipulado, e nós somos discipuladores, então Jesus quer que sejamos discipuladores. Todos aqueles que conhecem a Cristo Jesus, Ele quer que sejamos discipuladores. Se nós conhecermos verdadeiramente o Salvador, nós temos que fazer discípulos. Então, vamos estar aqui, irmãos, profundamente, orando, clamando a Deus, lendo a Bíblia, que Jesus Cristo diz: Pai, Ele vai clamar a Deus, Ele vai dizer: Deus, eu estou nas Tuas mãos. De 1 a 5, não vou ler, mas vou dizer apenas algumas palavras aqui, para nós estarmos, vou ler o versículo 5, que é notório a nós estarmos frisando alguma palavra aqui, uma palavra. O versículo 5 vai dizer, o versículo primeiramente, o 3 vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 5, e agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso é maravilhoso nós notarmos a prioridade de Jesus Cristo em dizer, em falar sobre esta comunhão antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo de existir mundo. Isso é magnífico, irmãos, essa profundidade do próprio Jesus Cristo está dialogando com Deus nesta oração. Nesta oração, a prioridade de Jesus Cristo é sempre mostrar Deus, revelar Deus. Ele revela Deus, então ele quer agradar a Deus. E você? Você tem agradado a Deus? Você já pensou em sua vida você agradar a Deus? Cristo veio agradar a Deus. Se você pertence a Deus, você tem que agradar a Deus. Se Deus te deu para Cristo, que é isso que vamos ver aqui, Cristo Jesus, ele teve uma vida exemplar, e ele é exemplar para nós seguirmos ele, seguirmos na oração, na leitura da sua palavra. A vida dele, quando ele veio, a encarnação, a sua glória, que ele deixou a sua glória, passou a ser aqui, Deus homem, na divindade. Ele veio, se tornou filho do homem, glorificado e também crucificado. Ele foi ressurreto e ele subiu aos céus, está à direita de Deus. Esses eventos que citei agora, eles são vistos em uma unidade composta, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos evangelhos. Notemos no versículo 2, eu quero voltar aqui ao versículo 2, que é uma palavra-chave, a qual fala sobre a autoridade que Deus deu a Cristo Jesus. Notemos a palavra dar, ou então, tem assim como lhes deste poder sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, para que lhes dê a vida eterna, e a todos quantos lhes deste. Essa palavra lhes deste é conferiste, e conceder é um sinônimo de dar. O Pai, Deus, ele deu ao Filho autoridade, toda a autoridade sobre a humanidade. E o Filho, agora, ele tem a salvação, ele é a salvação, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus, em João 1:1. Então todos quanto o Pai deu ao Filho, cada um dos cristãos, dos crentes em Jesus Cristo, eles são um presente de Deus ao Filho, a Jesus Cristo. Você faz parte do amor de Deus, e Deus quer te usar. No versículo 6, versículo 11 e versículo 24 desse capítulo, ele vai dizer no versículo 6, acompanhe sua Bíblia junto comigo: manifestei o teu amor aos homens, Jesus Cristo dizendo, manifestei o teu amor aos homens do que o mundo me deste. Jesus Cristo manifestando o nome aos homens, a Deus. Ele está manifestando o amor do Pai. Ele está manifestando o amor de Deus, o caráter de Deus. Era Deus. A Bíblia diz, continua dizendo, versículo 6,
era teus, era de Deus, mas tu mos deste e guardaram a tua palavra. Eu gostei de quando estava lendo, estudando sobre era teus, era de Deus, e ele confiou a Jesus Cristo. Quantas almas, irmãos, amigos, pastores, Deus tem confiado a vocês, e vocês têm que estar pensando que eles devem guardar a palavra de Deus. É isso que Jesus fez. E se nós somos discipuladores de Jesus Cristo, Ele é o nosso mestre, nós temos que reverenciar, nós temos que mostrar o caráter de Deus em nossas vidas, a todas as pessoas. Isso foi o que Cristo fez, revelando, manifestando no versículo 6. Jesus Cristo revelou o caráter de Deus, o caráter de um relacionamento íntimo, de um relacionamento uns com os outros. Como diz lá em Mateus capítulo 22, 34 a 40, vai falar ali que nós temos que amar a Deus, nós temos que amar o nosso próximo, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. E a pergunta é, você tem feito isso? Você tem feito isso por Cristo Jesus? Você tem feito isso por aquela alma que está sedenta, por aquela pessoa que quer? Se você não entende que Jesus Cristo quer que você doe sua vida, dê sua vida por aquela outra pessoa, eu peço que você se coloque de joelho e ore. Se você não tem trabalhado para Deus, se você não tem se dado para Deus, porque é terrível em que você está se desgastando, está se dando para muitas coisas, menos para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. E você precisa focar em Cristo Jesus, no autor da graça, no autor da vida, porque Ele tem tudo para você. Ele é o maior presente de Deus. Não gaste sua energia naquilo que não é nada. Sei que tem muitas pessoas, como diz no versículo 19, que estão na igreja, que podem estar gastando suas vidas, mas ainda não têm certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Entregue sua vida a Cristo Jesus. Entregue sua vida aos cristãos. Eu peço que você possa meditar, que você possa dizer, eu quero trabalhar para Cristo, já que eu estou com Cristo. Porque o primeiro pensamento é esse, é a oração em Jesus Cristo, é estar com Cristo Jesus. Esse é o primeiro pensamento. Se você tem Cristo Jesus, você vai entender que você está em comunhão com Deus, constante. É isso que Ele quer. Em parábola de Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30, vai falar ali claramente que Deus deu um talento a um, deu 2 talentos a outro e deu 5 a outro. E o que é que Deus quer? Deus, cada um que negocie, que possa trabalhar, agora, segundo a capacidade de cada um. Isso era pertinente aos discípulos. E você é um discípulo de Cristo? Você é um servo de Cristo? Deus entregou também a você? Sim, entregou. E o que você está fazendo? Esta unidade, esta comunhão com Cristo Jesus, Ele está perguntando, o que você tem feito com o talento, com o dom que eu tenho dado a você? Se você apenas o guardar, você não acha que Jesus Cristo vai se entristecer se você está guardando? Quando você for devolver na parábola, lá diz que aquele que tinha um, ele enterrou, ele guardou, ele escondeu. E o que você tem feito? Jesus vai ficar triste. Ele não vai se agradar, não. Ele não vai se agradar. Cristo quer que possamos investir em pessoas, em vidas. Então gaste seu tempo levando alguém a Cristo, multiplique a sua fé, orando, realmente, cada vez mais se entregando a Deus. A palavra de Deus, a oração, esta comunhão com o Pai. Ele estava dizendo, eu fiz a minha parte. Jesus Cristo, eu fiz, está consumado, eu fiz tudo o que o Pai me mandou. Quando Ele diz lá em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Está tudo consumado, Ele cumpriu a obra que Ele tinha, que Ele estava guardada a palavra dEle. Então, que possamos guardar a palavra de Deus. A vida eterna é um dom de Deus, não é do homem, mas nós temos sim irmãos que estão cientes da nossa responsabilidade. Os cristãos sim estão transmitindo Cristo. O segundo pensamento aqui, a segunda frase é que Cristo ora para que os seus discípulos possam ter segurança. Versículo 9 vai dizer, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, são de Cristo. Então Ele não vai rogar pelo mundo, Ele vai rogar
para que eles possam se manifestarem como santificados. Até o versículo 17, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo ora, ele se entrega a Deus pela santificação. Aqui é a principal ideia aqui é a santificação dos crentes. Primeiramente, ele ora pela vida dele e pelos demais, mas ele quer colocar a santificação no presente. Nós vimos o passado de Jesus Cristo, estamos vendo agora o presente, que Jesus Cristo quer que a igreja, quer que os discípulos, juntamente com a igreja depois, possa caminhar em santidade. E o comportamento, a santidade é o comportamento no mundo. Jesus Cristo, no versículo 14, Jesus disse ali, tenho-vos dado a tua palavra. É isso que o discipulado tem que fazer, é isso que nós temos que fazer, ensinar Jesus Cristo, ensinar o que Jesus fez. No versículo 17, ele ensinou que nós devemos estar santificando as nossas vidas. A santificação significa que o crente não está sem pecado. Ele é pecador, mas, no entanto, a cada dia ele se coloca diante de Deus, em Deus, eu quero estar próximo de ti. Eu não quero estar próximo do pecado. Os cristãos têm por obrigação se colocarem cada vez mais na proteção de Deus. Isto é maravilhoso. Na santificação. O versículo 11 fala que nós temos os cristãos em Cristo Jesus. Eles devem se colocar diante de Deus. Deus, em nome do Pai, em nome de Deus, eu quero que Deus me ajude. No versículo 12 é com aquela segurança, a segurança de estar em Deus. Também, irmãos, protegidos. O cristão é protegido para a alegria, no versículo 13. No versículo 15, Deus nos protege em Cristo Jesus do mal. No versículo 16, do mundo. No versículo 17, Jesus quer a nossa santificação. No versículo 18, Jesus quer o quê? Ele quer que nós estejamos ativos no seu serviço. O crente em Cristo Jesus, ele tem que estar trabalhando cada vez mais para honrar, para glorificar a Deus em Cristo Jesus. Sabemos que sim, existe aqueles, como diz no versículo 12, ali era o filho da perdição. Ali mostra claramente que Judas Iscariotes nunca fez parte da escola dos discipulados de Jesus, da escola do seminário de Jesus. Ele não era verdadeiro discípulo. Ele era o filho da perdição. Devemos orar uns pelos outros? Sim, estamos em comunhão. Cristo Jesus, ele ora pela sua igreja. Ele orou por si, ele orou pelos discípulos e ele ora pela sua igreja. Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pela sua igreja, pela sua vida? Pelos que estão ao seu redor, por aqueles que carecem, precisam de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? No versículo 22, diz assim, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Se Deus Pai e Deus Filho são um, como diz em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Nós também devemos ser um em Cristo Jesus. Dei-lhes a glória que a mim me deste. Nos olhares de Deus, irmãos e amigos, aqueles que já receberam, que creram em Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador de suas vidas, eles já são justificados. Eles são justificados por Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, de 1 a 11, ali vai falar. Em Romanos 8, 30, e aos que predestinou, e aos que também chamou, e aos que também justificou, e aos que também justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 30. É prova de que o crente em Jesus Cristo, ele já está justificado. Ele está seguro. Cristo Jesus, ele ora para que nós também nos tornemos discipuladores. Discipuladores, como diz que da sua glória, porque ele quer isso, em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também, nós também seremos manifestados com ele em glória, em glória. Em Romanos 8, 18 vai dizer, o 17 vai dizer que nós éramos escravos do pecado. Mas em Romanos 8, 18 vai dizer que uma vez libertos do pecado, nós fomos feitos servos da justiça. Isto é maravilhoso, servos da justiça. Agora somos justos em Cristo Jesus. No versículo 21,
Cristo ora pela unidade da sua igreja, pela unidade dos membros, dos cristãos em Cristo Jesus. Que todos sejam unânimes, unidade. Não, quero dizer aqui, não uniformidade. Todos com a mesma roupa de exército, roupa de quartel, não. Isto seria uniformidade, mas é unidade no Espírito. Cada um diferente, mas unidos em Cristo Jesus. É isso que ele quer dizer. É estar unido em oração, na oração. Não só na oração, na leitura da palavra de Deus, espiritualmente. Também estando vivendo essa unidade visível. Não é invisível, não, é visível. É para que o mundo creia que nós somos discípulos, que o mundo creia, através de nossas vidas, que Cristo é verdadeiro. Que o mundo creia, através das nossas vidas, porque você está mostrando que você tem Cristo Jesus na tua vida, que você está em comunhão com Cristo, que você mostra a glória de Deus na tua vida, no teu andar, no teu proceder, no teu falar. Cristo não quer que todos os crentes estejam unidos numa igreja só, mundialmente, não. Imagina como seria. Jesus prometeu mais e mais revelações através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos, irmãos, Cristo, ele orou, ele pediu para que os crentes mostrassem o amor de Deus no dia a dia, diariamente, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Você tem feito isso? Você tem feito os mandamentos de Deus? Você tem guardado, tem amado? Você é justificado? Então, se você tem amado, você é amado de Deus. Ele diz que ama o Pai. Aquele que ama o Filho, o Pai o ama. E ele disse, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em João 14, 21 a 24. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que essa proteção divina aos crentes, com respeito à salvação, à vida eterna em Cristo Jesus, a salvação, a santificação e a glorificação nesta oração, que ela tem 3 partes. Os crentes são um presente de Deus ao Filho. Então, se você é um presente de Deus, faça o que Cristo pede. A este meu filho ouvi a Cristo. Cristo completou a sua obra, você completou? Você está orando por si mesmo, pelos seus pais, pela sua família? Cristo orou pelo seu discipulado, para a santificação. Ele se colocou em santificação também. Cristo orou por aqueles que ainda hão de crer em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor das suas vidas. Você tem se colocado? Se você não tem se colocado, eu peço que você coloque. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que nos exorta, ó Deus, ó Pai, a nós estarmos falando, clamando, ó Pai, orando por nós mesmos, pelas nossas famílias, por aqueles, ó Deus, que estão ao nosso redor, pela santificação das nossas vidas, ó Deus, ó Pai, daqueles que hão de crer em Jesus Cristo. Ó Deus eterno, pela Tua igreja, que o Teu povo, os Teus servos, ó Pai, estejam orando pela igreja, estejam orando pelas suas vidas, porque a igreja é cada um em sua casa, aqueles que já se entregaram, aqueles que receberam, creram no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus eterno, eu te peço, ó Pai, que os Teus servos, ó Pai, possam sempre ter essa visão de glorificar o Teu santo nome. Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido, amém. Estamos agradecidos a Deus pela palavra que o pastor nos trouxe, palavra que é do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos meditar, né? Temos a opção de voltar a rever várias vezes,
para entendermos a palavra de Deus. Só podemos colocar em prática essa palavra que nos foi trazida se nós realmente a entendermos. Pedimos a Deus o discernimento da sua palavra. Vamos agora cantar o hino 56, o nosso hino de louvor 3, olhando para Cristo. Amém? Pastor. Chegamos ao final de mais um culto. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento. Após a oração, teremos o pós-lúdio. Oremos. Deus Santíssimo, Deus Pai, mais um culto chega ao fim, ó Pai. Temos a certeza, Deus, que tu tem falado conosco. Obrigado pela palavra a qual o pastor Ailson nos trouxe, que é a tua palavra, Pai, que se renova todo dia. Nesse momento, ó Deus, assim como tem impactado a minha mente, o meu coração, que possa também encontrar corações sedentos da tua palavra, que os nossos irmãos, ó Deus, também estão em suas casas, juntamente conosco, te cultuando, e nesse momento agradecendo, ó Deus, por esse culto. Que possamos realmente viver o que a tua palavra nos diz, ó Pai, e fazer o teu ide. Não importa, Deus, se nesse momento estamos impedidos de sair porta a porta, de falarmos pessoa a pessoa, mas que possamos, ó Deus, mandar uma mensagem, possamos, ó Deus, ligar, possamos deixar um folheto, quem sabe, numa caixa postal, numa caixa de correio, mas que o teu ide, ó Deus, o teu evangelho não possa deixar de ser pregado.
Te rogo em especial pelos nossos pastores e missionários que estão nos mais distintos e longínquos lugares do Amazonas, do nosso Brasil, aqueles que estão numa aldeia e não podem sair, ó Deus, até para comprar o seu próprio rancho, e aqueles que estão fora das aldeias, fora das comunidades e não podem chegar lá, ó Deus, por questão de isolamento, por uma ordem. Mas sabemos, ó Deus, é Tu que também constituiu os nossos governos e estamos em obediência a eles, mas que possamos ser prudentes também em nossas atitudes, possamos testemunhar de Ti, ó Deus, em meio, ó Deus, dessas dificuldades. Te rogamos desde já, nos concede uma excelente semana, se assim Tu o quiseres. Nos dá sabedoria, nos dá as palavras corretas também para dar as melhores respostas, tomar as melhores decisões em nossos lares. Ó Deus, que o Teu nome seja exaltado acima de tudo, em todos os locais. Te rogamos em nome de Cristo, agradecidos. Amém.